Oi, pessoal. Então agora nós vamos ver como se estrutura um fluxo de caixa direto. O primeiro ponto a ser analisado sobre um fluxo de caixa direto é que precisa ter um plano de contas do fluxo de caixa. E aí já nós vamos ver aqui o que que é esse plano de contas. Tal qual a contabilidade tem um plano de contas, onde que as contas são divididas, né, em contas de resultado, contas de ativo, contas de passivo. A gente tem um plano de contas do fluxo de caixa que a gente chama de plano de contas da tesouraria. E ele tem uma integração claramente óbvia com a contabilidade. Mas qual que é o objetivo do plano de contas da tesouraria? É facilitar a projeção e análise do fluxo de caixa. Em vez de falar que tem uma saída de 100 mil reais, eu vou saber exatamente a saída de 100 mil reais, o que foi aluguel, o que foi pessoal, etc. Tá bom? E aqui nós temos um exemplo de plano de contas que vai ficar disponível aí para vocês para poder estruturarem isso. Então, aqui um modelo de plano de contas da tesouraria. A gente tem entradas, que são todas as entradas de recursos, e elas são divididas, por exemplo, recebido de clientes. O que é operacional? Então tem, por exemplo, recebido de cartão de crédito, recebido em cheque ou dinheiro, recebido de clientes classe A, classe B, classe C, ou a classificação que você achar mais coerente para poder estruturar o seu fluxo de caixa. Também temos as entradas financeiras, empréstimos bancários, desconto de duplicatas, desconto de duplicata é entrada financeira e nós precisamos ter esse controle, porque se não tivermos esse controle, eu posso perder a mão e não saber tirar um retrato do que está acontecendo. Adiantamento de cartões, adiantamento de cheques pré-datados, né? Quase não existe isso hoje mais, e resgate de aplicações financeiras ali especificamente, né? São entradas financeiras. Então, eu também tenho as entradas patrimoniais, que pode ser venda de imobilizado, e entradas eventuais, outros, se eu quiser classificar, reembolsos diversos e outros. Então, eu tenho aqui uma clareza para cada tipo de entrada que vocês podem configurar da forma que acharem melhor. Eu também tenho as saídas. Né? Saídas administrativas, por exemplo, que é relativo ao fluxo de caixa operacional, aluguel de equipamentos, luz, água e esgoto e por aí vai. Saídas comerciais, também operacionais, comissão de vendedores, publicidade, etc. Pagamentos a fornecedores, também operacional, são fornecedores nacionais, estrangeiros, né, etc. Por encargos e benefícios, seguindo a mesma lógica ainda operacional. Impostos e taxas, operacional também. Pagamento de despesas com veículos, aqui, operacional. Saídas financeiras, né, atividade financeira aqui, amortização do valor principal, juros sobre empréstimos, dividendos pagos, outras. Então eu já classifico aqui como saída financeira para poder organizar naquela lógica que nós vimos no fluxo de caixa anterior. E saídas patrimoniais, que são investimentos, obras estruturais, compra de equipamentos e diversos. Então aqui é um modelo do plano de contas da tesouraria. E aonde que nós vamos classificar para depois dar uma ordem lógica dentro disso que nós falamos aqui no vídeo anterior, né? E classificar entre atividades operacionais, atividades de investimento. Tomar muito cuidado, pessoal, porque eu vejo realmente aí fazendo fluxo de caixas e chamando de margem de contribuição, chamando de EBITDA baseado em caixa. Não é caixa. Pode dar qualquer nome que quiser intermediário entre esses índices para poder ter comparação. Mas não vamos confundir resultado econômico da DRE com resultado de caixa. Então, a gente vai ter uma clareza grande em função disso no módulo posterior, que vai ser o fluxo de caixa indireto, mas dê o nome que quiser, mas não confunda com indicadores econômicos da DRE, igual nós já visualizamos. Bom, com isso, aqui, eu tenho que ter, né, tendo o fluxo de caixa, o plano de contas, alguns pontos de atenção. Né? Quadros auxiliares, que são importantes, ou através de um sistema, né, que eu posso controlar isso. Por exemplo, eu preciso ter um controle de desconto de títulos, para poder saber quanto de título que está descontado, quanto de títulos que está emitido, né, e que ainda não foi descontado. Eu preciso ter
esse controle, porque se o título foi descontado, na data de pagamento daquele título, eu não vou receber o título, né? E ao mesmo tempo, se o título for atrasado, o banco vai lá e vai fazer o desconto na minha conta. Então, eu preciso de ter esse controle de desconto de títulos. Então, aqui é um ponto que várias empresas se perdem por não saber quanto que eu tenho de título descontado, de não ter essa clareza, tá? Então, é o que a gente chama de quadros auxiliares que vão auxiliar as informações na formatação do fluxo de caixa. Eu também preciso ter o controle das aplicações financeiras de valor, rendimento, né, para poder alimentar o fluxo de caixa. Controle de empréstimos é fundamental para saber ali exatamente as parcelas por mês, dentro daquela parcela, o que é valor do principal, o que é juros, para poder ter esse controle e facilitar a projeção do fluxo de caixa, né, e os demais quadros auxiliares necessários, que pode ser, né, via sistema, preferencialmente, ainda mais que hoje os sistemas são muito baratos, mesmo para pequenas empresas, né, e quadros auxiliares. Agora, atenção com relação à entrada de dados. Então, vamos lá. Primeiro, lance diariamente as entradas e saídas financeiras do dia anterior, né? Isso é muito importante, porque se eu deixar para lançar daqui uma semana, né, e tudo, muitas das vezes eu não vou saber e vou me perder no que foi uma conta que foi paga ali. Então, isso é importante. Lance diariamente entradas e saídas. E concilie diariamente os extratos com os lançamentos no sistema, né? Então, onde tem sistema, para quê? Para fechar os saldos. Porque aqui é a única forma que eu tenho de garantir que todos os lançamentos estão coerentes, porque vai bater com o quê? Com o saldo, né, de caixa do sistema e o saldo de caixa do banco. Então, isso daqui é a única forma que eu tenho como ter uma garantia que os dados estão lançados, pelo menos em valores, corretamente. Se o que era aluguel lancei em pessoal, isso daí é a hora que a gente estratificar no plano de contas, nós vamos verificar que pode ter alguma distorção. Mas o valor absoluto em si está lançado corretamente, porque senão, se não fosse isso, o saldo de caixa não bateria com o saldo do sistema. Então eu preciso garantir isso. Então isso aqui é muito importante, gente. Conciliar diariamente os extratos com os lançamentos dos sistemas, do sistema para que o saldo bate exatamente nos centavos e com isso a gente tem uma garantia que toda saída e entrada de caixa de alguma forma está lançada. Bom, concilie aqui, né, diretamente o saldo do fluxo de caixa com saldos disponíveis, conta corrente, aplicações, já falei aqui em cima. Né? Tire diariamente um fluxo de caixa realizado e confira as contas para garantir que não há erro. Então, o que foi realizado, né? Se pagou, se não pagou, né? O que ficou pendente ali para poder termos uma clareza e uma coisa muito, mas muito importante. Projete diariamente seu fluxo de caixa, incorpore as atualizações dia a dia. Então, pelo menos, nós temos que ter uma projeção do fluxo de caixa direto, previsões de recebimento, de pagamento, já sejam compromissados ou não, de 13 semanas. Luiz, por que 13 semanas? Dividir o ano, que são 52 semanas, em 4 quartos, né? Um quarto. Um quarto são 13 semanas. Então, pelo menos, a gente tem um horizonte aí de 13 semanas, né, para poder analisar esse fluxo de caixa e poder tomar decisão com uma maior antecedência. E aqui é muito importante, gente, principalmente com relação a bancos, porque o gerente do banco, ele sabe quem tem um controle ou quem não tem controle. E, obviamente, quem não tem controle, ao pedir um empréstimo ali de última hora, vai subir a taxa. Então, se nós tivermos essa clareza com bastante antecedência, nós vamos nos programar melhor para poder não cometer equívocos e, consequentemente, negociar, se necessário, taxas melhores. Então, o fluxo de caixa de 13 semanas aí pode ser aberto por semana, né? A não ser as 2 a 3 semanas que é importante ter uma abertura diária. Então, abertura diária, né? Então tem aqui, por exemplo, ó, dia 9, dia 10,
dia 11 e assim sucessivamente. Essa abertura diária é muito importante, pelo menos 2 semanas, para poder planejar com antecedência se eu vou ter que fazer um resgate ou se eu vou aplicar para não deixar recursos ociosos no caixa, se eu vou precisar negociar com algum fornecedor, de repente, porventura, ali com antecedência para não deixar atrasar e depois falar que não vai pagar. Então, já de repente negociar com clientes, aquilo que você tem um pouco mais de dúvida de receber, mas seria importante receber, né? Então, né, relacionamento do dia a dia aí, para poder fazer essa clareza. Eu preciso ter o fluxo de caixa, eu preciso gerenciar esse fluxo de caixa direto, né? Isso daqui a gente está falando de fluxo de caixa direto, né? No dia a dia, conforme eu coloquei ali. Ok? Então, esse é um ponto importante. Agora, muita gente tem dúvida nisso que eu vou falar aqui agora, né? Então, prestem bastante atenção. Ao descontar uma duplicata ou uma fatura, né, do cartão de crédito ou um cheque pré-datado, você vai lançar esse adiantamento recebido como uma entrada financeira, que na realidade é realmente um empréstimo. Não é isso? Então, e o desconto como uma saída financeira. Então, vamos supor, você descontou R$ 1.000 de um título, tá? R$ 1.000. E pagou lá 5% de juros. Então, você vai colocar os R$ 1.000 como um empréstimo, né? E vai colocar R$ 50 como despesa financeira. De tal forma que líquido entrou na conta R$ 950. Então você vai saber exatamente o que entrou, né, de empréstimo, os R$ 1.000, e quanto saiu de juros pagos ali, e aí você tem um saldo, né, que foi líquido de entrada na conta. Agora, quando o cliente pagar, você vai fazer o contrário, na data de pagamento daquele cliente. Você vai fazer um lançamento de entrada na conta recebido de clientes, tá? Então você vai fazer a entrada, aqueles R$ 1.000, por exemplo, que foi recebido do cliente. E uma saída na subconta, amortização do principal, como se você estivesse quitando aquele pagamento ali que você antecipou. Então você pega, né, R$ 1.000, entra como recebido do cliente e na mesma linha, ali, né, na outra linha, no mesmo momento, sai como que você pagou aquele empréstimo. Então, quando você faz um desconto e recebe já do cliente, a gente tem 4 lançamentos, né? Quando eu descontei o título, eu vou colocar uma entrada financeira de R$ 1.000. Em contrapartida, já naquele mesmo momento, eu coloco uma saída financeira de R$ 50, se for 5%, né, o desconto aqui que eu tenho do título. Então, segundo lançamento, e eu tenho uma entrada líquida de R$ 950. No dia que o cliente for pagar aquele título que eu já descontei, eu vou colocar como recebido do cliente R$ 1.000 e automaticamente paguei o valor do principal ali de R$ 1.000. Por que eu tenho que fazer isso? Porque na realidade é um empréstimo. E outra coisa, se o cliente não pagar aqui, o banco vai lá e já desconta essa amortização aqui do principal, ele já me cobra. Tá certo? Então, isso daqui não é um macete, é uma clareza que a gente tem que precisar para poder saber se eu estou gerando fluxo de caixa operacional ou não, porque senão eu acho que isso daí está na operação e não está. E os juros está ali em cima disso. Então, eu preciso ter essa clareza. Ok? Então, esses daqui são os pontos de atenção, né, do plano de contas do fluxo de caixa. E, né, só para poder reforçar aqui, eu tenho o fluxo de caixa diário, né, um modelo. Você vai ter aqui, por exemplo, eu tenho um saldo inicial de caixa no dia 9 de março, recebi de clientes 15 mil, as saídas são despesas industriais, despesas comerciais, total, então eu tenho total de saídas de 20 mil, né, e 994 mil aqui do meu saldo final de caixa. E isso daqui pode ser dividido em operacional, financeiro, investimento, né, dependendo da estrutura, da complexidade e facilidade da informação, para eu já ter uma clareza, mas eu preciso acompanhar futuramente todo esse saldo de caixa para poder tomar decisões com antecedência. E aí lembrem-se, esse daqui tem que ter abertura pelo menos ali, né, diariamente, 2 semanas, tá? E aí
depois eu posso colocar por semana, né, na terceira semana, por exemplo, entradas da semana e saídas da semana, porque já fica mais difícil de projetar o dia a dia. Quanto mais informações a gente tiver, para poder fazer uma projeção melhor, melhor, né? Então, bom, e aqui eu tenho essa estratificação para ter uma clareza de tudo isso que está acontecendo. Então, esse daqui é um modelo de fluxo de caixa. Tá? Tem vários modelos que são feitos no sistema, o que é previsão, o que é compromisso, que já chegou, por exemplo, a nota fiscal e o boleto para poder pagar. Mas o importante aqui é eu lançar tudo, né? Aluguel, eu vou lançar, né, vários meses, né? Algumas contas que pode ser previsão ainda, porque eu não chegou a nota, mas eu já lanço para poder saber. Então eu preciso ter um retrato fidedigno do que está previsto de forma direta, né? Então, o fluxo de caixa é direto, que é o lançamento exato ali de forma direta, o que está previsto, para eu ter essa clareza geral do meu fluxo de caixa. Bom, então é isso aí, a gente viu aqui nessa parte, né, o plano de contas do fluxo de caixa, né, um modelo de fluxo de caixa, os pontos de atenção e o exemplo de fluxo de caixa diário. E já no próximo vídeo eu vou entrar entre o projetado e o realizado. Te espero no próximo vídeo.